Pessoal, vamos lá? Começar uma live, como eu falei, e ia contar aqui para vocês, já está escutando um Bruno Mars aqui para não atrapalhar a nossa live. Como eu falei, eu vou aproveitar o vídeo dessa live para colocar no YouTube também, no nosso canal no YouTube, Inglês com Gigantes, e vou, sempre que tiver alguma dúvida interessante, que quiser fazer perguntas, e as perguntas mais interessantes, lógico, eu vou querer compartilhar com os seguidores do canal do YouTube e até aqui no Instagram também. Então vamos lá, olha aí o Enzo, meu aluno Enzo entrando aí, André, Maria, Bernardo, vamos chegando, vou já contar a história de como eu aprendi inglês, como que foi essa saga, a saga de como eu aprendi inglês e tudo isso que me levou, o porquê. E se vocês tiverem dúvidas logo, se tiverem querendo saber alguma dica, querendo saber alguma coisa, pode deixar aí a pergunta que eu vou estar respondendo para vocês também, tá bom, galera? Para quem não sabia, pra quem não sabe, tem muita gente que começou a me seguir por conta das aulas de inglês. Eu sabia que eu era jogador de basquete, joguei basquete por muito tempo, cheguei a jogar basquete profissional aqui no Brasil e fora do Brasil também. E eu vou falar para vocês, quando eu comecei a jogar, lógico que aqui no Brasil, eu não sabia nada de inglês, nada mesmo. Eu sabia, lógico, o básico de videogames, de contar, acho que até 3 ou até 5 eu sabia, e algumas cores, mas não fazia ideia de como conversar, não fazia ideia desse verbo to be, não tinha noção de nada disso. Mas um belo dia eu estava jogando basquete em São Paulo quando eu recebi a proposta para jogar basquete no Universitário dos Estados Unidos. Isso mesmo, aqui ó, já começou, significa o verbo got. Vou já explicar, aqui, tirar tudo de vocês. Isso mesmo. O verbo get é um verbo que tem muitos significados, vai depender do uso. Tá? Mas então, eu estava em São Paulo jogando e recebi uma proposta de um técnico, tinha um técnico assistindo, um olheiro, estava atrás de um pivô é a minha posição no basquete, e ele me viu jogando, gostou e me ofereceu uma bolsa para estudar numa universidade lá nos Estados Unidos. Eu, logicamente, não pensei 2 vezes, falei, quero sim, me interessa, porém é lógico que meus pais não ficaram tão felizes quanto eu, Eles pensaram, você não sabe inglês, você está sozinho, você não sabe para onde você vai, e a única coisa que eu pensava era jogar basquete nos Estados Unidos, não pensava mais nada, Então não pensei 2 vezes, eu falei, vou embora para os Estados Unidos, lá eu me viro para aprender inglês, eu estou indo para jogar basquete, então pensava, basquete é uma língua universal, eu só tenho que pegar a bola e botar dentro da cesta, só isso. E enfiei a cara, fui embora para os Estados Unidos. Eu vou falar para você, pessoal. Eu sobrevivi, lógico, eu aprendi inglês, isso deu muito certo, Lógico, eu a como eu aprendi e tal, mas eu digo para vocês, se eu soubesse inglês, teria me ajudado muito, teria me poupado muita dor de cabeça e teria me livrado de muitas situações constrangedoras. Primeira delas, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá, não tinha ninguém me esperando no aeroporto, Eu fui para um local onde eu não sabia para onde eu ia, o cara me recrutou para ir jogar basquete na equipe dele lá, universitária, e falou que ele estava me esperando lá no aeroporto. Eu cheguei lá no aeroporto, não tinha ninguém. Eu fiquei andando para cima e para baixo no aeroporto, lá em Kansas, e fiquei andando para cima e para baixo, não achava ninguém, e adivinha, eu não fazia ideia de como perguntar para alguém, como ligar para alguém, e eu lembrei que eu tinha um número do técnico na minha mochila. Eu peguei o número, fui pro orelhão, taquei um monte de moeda lá dentro, comecei a discar, e aparecia uma mensagem. Adivinha o que a mensagem dizia? Eu não faço ideia, porque eu não entendia, eu não falava inglês na época. Se eu soubesse, eu poderia falar para vocês. Mas o que acontece? Eu sabia que eu estava errando alguma coisa, mas não sabia o que era. Então eu tentava mudar a quantidade de dinheiro, mudava a quantidade de moedas diferentes, e nada dava certo, nada daquilo dava certo.
até que eu resolvi arriscar o meu espanhol, né, o meu portunhol. Cheguei lá para a empresa aérea que eu viajei, perguntei se alguém falava espanhol, me enrolei na época, eu falava um pouco melhor, né, porque era o que eu estudava, e tinha uma pessoa que falava espanhol, expliquei a situação, a pessoa ligou e conseguiu falar com o técnico, que demorou mais aí umas 3 horas, eu fiquei preso lá no aeroporto, mais umas 3, 4 horas esperando o técnico chegar para me buscar, né? E eu vou falar para vocês, eu me senti como aquele filme Terminal, só que o cara passou meses, né? Acho que anos já preso no terminal. Aí eu passei apenas algumas horas. Eu tenho até outras histórias sobre o aeroporto, assim, que eu passei 4 dias preso no aeroporto de Dubai. Preso não, né? Sem poder sair do aeroporto, mas sem ficar para outro dia. Mas eu vou falar para vocês, pessoal. Eu fui obrigado a aprender inglês. Eu cheguei lá nos Estados Unidos sem saber nada de inglês e tudo em minha volta era inglês. Vocês não têm ideia da quantidade de situações constrangedoras eu me meti por conta disso, né? Segue o Caimbé Basquetebol, vamos aí. E lembrando, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a história, sobre como aprendi, sobre o que eu estou falando aqui, eu vou responder a vocês. Perguntas sobre inglês eu vou responder no final da história, né? Como eu falei, essa live vai ser para contar a história de como eu aprendi a falar inglês. Mas se tiverem dúvida no inglês, no final eu vou tirar as dúvidas de vocês. Mandar um oi aqui, pessoal, tá entrando, ó, o Super Jean Lee, professor de inglês, foi meu chefe, né, ele coordenador pedagógico lá do IASES, o cara é gente boa demais, só que mais do que chefe, o cara é um pai para mim, o cara é gente boa demais, um baita professor. Eric Ruiz, preparador físico lá do Mogi das Cruzes, cara é responsável pelo meu ótimo condicionamento físico naquela época, né, hoje em dia já perdi tudo isso. Vamos ver, porque o basquete local não se desenvolve, vou chegar aí também, vamos discutir qual foi o maior perrengue que você passou fora. Cara, Roni, boa pergunta, qual o maior perrengue que eu passei fora? Eu vou falar pra você, eu acho que o maior perrengue que eu passei foi esse, meu primeiro dia nos Estados Unidos, o fato de chegar nos Estados Unidos sem falar inglês e não ter ninguém me esperando. Eu achei que ia ser tudo calmo, eu ia chegar lá, ia ter alguém me esperando, que eu ia poder, né, que alguém ia sempre fazer tudo pra mim. Só que quando eu cheguei lá eu quebrei a cara, não tinha ninguém me esperando, eu tive que me virar. Então eu resolvi dar um jeito, correr atrás de aprender. Mas é lógico, eu passei por outros perrengues, tinham provas, eu era obrigado a manter uma média, né, nas aulas, na universidade para poder jogar. E não eram aulas fáceis, né, eu não entendia o inglês, então eu tinha que estudar 4, 5, 6 vezes mais do que os outros alunos, entendeu? Mas questão de perrengue foram muitas. Já fui parado pela polícia e eu não sabia nada de inglês. Eu acho que eu estava com a carteira internacional lá e logo no começo. Então já tive vários perrengues assim, mas nunca deu nenhum problema. No dia que eu fui parado pela polícia, tinha um outro jogador americano comigo, então ele explicou tudo para a polícia, não estava fazendo nada errado, então foi tudo de boa. Ô Eric, aí, saudade também, mano. Boa sorte aí. E vou aparecer em São Paulo aí, bater uma bolinha com vocês em Mogi qualquer dia, pode esperar. Quando você chegou e conheceu todo mundo, alguém falava português? Não, Andrei, boa pergunta. Ninguém no meu time falava português. E ninguém assim no caminho, no aeroporto, eu estava numa cidade pequena e ninguém falava português. Porém, na universidade eu cheguei a conhecer, são irmãs para mim, umas meninas jogavam vôlei lá na faculdade e elas eram brasileiras, falavam português. Porém, tirando os brasileiros e as brasileiras, eu não encontrei ninguém nos Estados Unidos, não estou dizendo que ninguém fala, mas eu não conheci ninguém nos Estados Unidos que falasse português, nenhum americano que falasse português, apenas os brasileiros, tá? When I moved to Brazil, people weren't very patient with me. Did you have the same problem? Olha aí, ó, o Super Jean Lee está falando, quando ele veio para o Brasil, ele não é brasileiro, quando ele veio para o Brasil, as pessoas não eram muito pacientes com ele. Perguntou se eu tive o mesmo problema. Eu não tive esse problema. Uma coisa que eu percebi é que eu realmente era tratado de maneira diferente pelo fato de eu ser jogador de basquete. O pessoal lá gosta muito de basquete e eu era tratado de uma maneira diferente pelo fato de eu ser jogador de basquete, tá bom?
eu conheci pessoas que reclamavam, que sofriam muito bullying, que o pessoal não tinha paciência e tudo mais, porém eles não tinham todas essas regalias, né? Eles não tinham esse tratamento privilegiado, assim, que por muita sorte eu tive, né? Mas eu não tenho do que reclamar, o tratamento foi ótimo. Lógico que tinha uma ou outra pessoa que realmente tinha esse preconceito. No meu time tinham 2 caras de Nova York, que esses 2 caras realmente eles foram mandados embora, porque não era só comigo, eles não tinham paciência com ninguém, entendeu? Então esses caras realmente não deram certo no time, não me tratavam bem, não tratavam ninguém bem, mas em geral eu não tenho o que reclamar, porque os Estados Unidos me tratou muito bem. Ó, sabadão tem jogo de semifinal ao vivo na Band. Olha aí, galera, eu estarei assistindo, com certeza, Eric. E a galera que está assistindo aí, ó, sábado, 2 horas da tarde, vai ter jogo do Mogi das Cruzes na semifinal. Olha, é um time que eu joguei logo que eu voltei para o Brasil e me ajudaram muito. Conheci galera lá que são irmãos até hoje, incluindo o Eric aí, que está falando com vocês. Será sempre muito bem-vindo quando quiser vir para cá, e pode ter certeza que eu irei sim. Tá bom? E depois que conheceu as pessoas, elas se interessaram em aprender ou queriam aprender mais sobre a cultura do Brasil? Sim, não todos, foram poucas as pessoas, mas tinham aquelas pessoas mais próximas que sempre se preocupavam em aprender bom dia, obrigado, nessas palavras mais simples. Eles nunca chegaram assim a demonstrar um interesse a ser fluente em português, mas sim eles mostravam interesse em aprender um pouco da nossa cultura, principalmente a cultura, né? E algumas palavras para eles poderem, né, se enturmar, se entrosar um pouco com a gente. Mas deu para ver sim que eles têm interesse na cultura brasileira, né? Eles tinham alguns que eram horríveis com geografia, no tipo de não saber onde o Brasil era localizado, mas todos eles já tinham ouvido falar sobre o Brasil e algumas coisas, né? Alguns rumores. Brasil e Franca, final da Liga Nacional, top. Vai dar Mogi, Eric. What did you learn from this experience that you would others to learn, that you'd like others to learn? Cara, eu vou falar para vocês, estejam sempre de portas abertas, isso é para todos. Eu estava conversando com alguns amigos exatamente sobre isso outro dia, mas não no caso de estrangeiros. Quando o pessoal está no trabalho, a pessoa está no trabalho, tem todo aquele período de adaptação, onde você tem que aprender muitas coisas, e esse período geralmente é muito difícil. E quando chega uma pessoa nova, tem gente que pensa assim: eu passei aquele perrengue, agora essa pessoa tem que passar também. E vocês deviam pensar exatamente o contrário. Poxa, eu tive uma dificuldade tão ruim, eu não quero que essa pessoa passe pelo mesmo. Se alguém tivesse feito isso por mim, teria sido melhor. Então eu vou fazer isso por aquela pessoa. E é isso que eu quero que vocês façam, seja no trabalho ou seja quando vocês encontrarem um estrangeiro na cidade, no restaurante, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês veem uma pessoa de fora, pode ser de outro estado, foi precisando de ajuda, ajude. Né? Na semana retrasada eu estava na biblioteca aqui em Boa Vista e tinham 2 rapazes pedindo informação e eles não falavam português. Eu até gravei uma entrevista com eles depois e em breve eu vou lançar no canal do Inglês com Gigantes. Fica ligado, se você não segue o canal Inglês com Gigantes, já segue, já se inscreve lá, vocês vão ver essa entrevista. E eles estavam pedindo informações, não sabiam português e ninguém sabia inglês para conversar com eles. Então me chamaram e eu fui lá, ajudei. E eles ficaram tão surpresos que já pegaram meu número e falaram: cara, a gente vai precisar de ajuda, amanhã a gente vai estar aqui, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E eu dei o meu número e ajudei. Aí a gente conversava, eu gostei da história deles, eles eram voluntários numa ONG, né, uma organização não governamental, né, mas estrangeira, e eles estavam participando de um projeto aqui na Guiana, entendeu? Então eu falei: pô, seria legal compartilhar a história de vocês e fizemos a entrevista. Em breve vocês vão ver no canal Inglês com Gigantes. Tá bom? E é isso que eu peço, abram as portas, sejam mais legais, sejam mais receptivos com as pessoas que vêm de fora. A cidade que você estava não tinha um centro cultural brasileiro, onde eu morei tinha DAI.
daí sempre levava eles para conhecer um pouco da cultura. Não. Onde eu morava era uma cidade pequena no Kansas, né? Chamada Great Bend, e não tinha muita coisa. Então não tinha nenhum centro cultural brasileiro, não tinha nenhum centro cultural de nenhuma cultura estrangeira, tá bom? Mas seria uma coisa muito legal mesmo levá-los para conhecer. Michel, qual a sua altura? Eu tenho 2,08 metros, né? 2,08 metros de altura só. Então, eu só tenho 2,08 metros de altura. Isso me ajudou muito com o basquete. E foi algo que me ajudou na hora que eu fui recrutado para morar nos Estados Unidos. E, continuando o que eu estava falando, sobre como eu aprendi a falar inglês. Pessoal, não foi só porque eu estava respirando o ar dos Estados Unidos que eu comecei a aprender inglês. É lógico que não é algo que você aprende respirando a água de lá que é diferente. Eu vou falar para você, eu fui obrigado. Então, o que é que eu fiz? Eu transformei a minha rotina, tudo, em uma lição de aula, uma sala de aula. Tudo que eu fazia era tentando aprender inglês. Eu tinha um momento, a gente estudava na faculdade, onde você tinha que ir andando, né? Você vai andando para as aulas. Não é que nem aqui no Brasil que você está na sala de aula e tudo que você vai fazer é naquela sala. Não. Você tem, durante o dia, você vai ter 4 aulas. Cada aula vai ser num local diferente. Você vai andando para uma aula, termina uma aula, você vai andando para outra, e você ia assim sucessivamente. Né, não? Então, o que eu fazia? De um caminho de uma aula para outra, eu sempre ia estudando alguma coisa, dependendo da fase. Por exemplo, teve a fase que eu estava estudando o alfabeto, coisa simples. Então, eu escrevi num caderno, numa folha, o alfabeto e a pronúncia, que eu acho, na minha língua, em português, como seria a pronúncia, né? Eu escrevia o A, B, C, D, E e colocava embaixo A, B, C, D, E, né? A pronúncia. E eu ia de casa até a sala de aula, ou de uma sala até a outra, lendo em voz alta o ABC, o alfabeto. Quando eu aprendi, eu fiz números, né? de 1 a 20, que eu tinha mais dificuldade, né? De 1 a 20. Depois eu acho que é relativamente fácil. Os números de 20 até infinito, né? Fica muito mais fácil. Mas de 1 a 20 são os que você precisa prestar mais atenção. Então eu escrevia e eu ia lendo e eu tentava decorar, eu ficava tentando repetir sem ler, lógico. A alfabeto também, eu lia, decorava e tentava repetir A, B, C, D, depois 1, 2, 3, 4, 5 e ia repetindo. E assim por diante. Fiz isso com verbos irregulares. Vocês têm uma lista de verbos irregulares que não tem nenhuma regra, você tem que decorar, e eu fazia isso andando de uma sala para outra. Eu entender meu próprio tempo. Eu não esperava que alguém fosse me ensinar, eu não esperava que alguém fosse me contar tudo, entendeu? Eu corria atrás e eu mesmo tentava aprender. Vamos ver aqui. Ô louco, eu acho pouca coisa. Melhor professor de inglês, tamo junto. Valeu. Melhor professor de inglês /2. Obrigadão, galera. Mas então, não foi da noite pro dia. Uma coisa que me ajudou muito, pessoal, eu acho que é lógico o fato de estar nos Estados Unidos e ter americano, ter pessoas que falam inglês em todo lugar, é que você tem com quem praticar. E isso foi o que mais me ajudou, foi praticar. Eu conheço muita gente que tem vergonha. Licença. Eu conheço muita gente que tem vergonha e que aprende algo e já esquece porque não pratica. Aí eu falo, pratica, e a pessoa tem vergonha. Eu tento falar inglês com a pessoa e a pessoa tem vergonha de falar inglês comigo. Ah, porque eu vou errar. Ah, porque minha pronúncia é ruim. Ah, porque isso. E eu falo para você, se você for andar de bicicleta e tem medo de cair, você nunca vai aprender a andar de bicicleta. Você só aprende caindo. Então você precisa praticar, você precisa errar para poder aprender o certo. E tudo que eu aprendia em inglês eu praticava. Toda frase que eu aprendia, no dia que eu aprendi good morning, no caminho da faculdade, ou onde eu encontrava, eu dava bom dia para todo mundo. Onde eu encontrava as pessoas, oh, good morning, good morning. A mesma coisa com qualquer outra palavra. Ah, eu já aprendi a falar como você está. Good morning, how are you? Good morning, how's it going? Né? Sempre praticando. Então isso é uma dica que é essencial que você faça, você pratique o seu inglês. Johan, fala Tiagão, com quantos anos você começou a jogar basquete? Já era alto desde sempre para a sua idade? Cara, eu vou falar para você sobre ser alto desde sempre para a minha idade.
Você me diz, eu nasci com 57 centímetros e 5 quilos. 57 centímetros e 5 quilos. Foi horrível para minha mãe, lógico que ela teve uma cesariana e mesmo com um corte grande, o médico disse que sabia que eu era grande, fez um corte grande e mesmo assim não foi grande o suficiente para mim. Ele, quando teve que puxar, ele rasgou um pouco da barriga da minha mãe. Ela tem a cicatriz até hoje com a marquinha lá, um pedacinho rasgado, que a cicatriz ficou diferente, né, do pedaço que rasgou quando eu estava nascendo. Então eu sempre fui um pouco maior do que a média, mas eu comecei a jogar um pouco tarde, né, que a gente fala, porque o ideal é você começar ainda novo. Eu comecei a jogar basquete com uns 13 anos, mais ou menos por aí, porém eu sempre pratiquei esportes. Eu com 5 anos eu entrei no futebol, na natação, eu já competia, eu novinho, já competia, natação, futebol, né? O basquete eu fui conhecer depois, mas eu sempre gostei de esporte, tá? Então, depois de praticar, pessoal, além de você falar, eu lia muito. Primeiro, a TV é em inglês. Quando você está assistindo TV nos Estados Unidos, tudo é em inglês. E o que eu fazia? Eu colocava aquela opção que nós temos também de Closed Caption. Closed Caption é aquele CC que fica na TV, aquela opção é CC, Closed Captions. E aqui no Brasil, quando você liga o Closed Captions, ele fica mostrando a legenda, né, em português, em tempo real. Você coloca lá na Globo, você vai colocar Closed Caption e vai ficar saindo a legenda do que eles estão falando em português. Nos Estados Unidos, saía em inglês. Então, toda vez que eu estava assistindo TV, eu estava lendo lá o Closed Captions para aprender a separar as palavras, aprender a distinguir qual palavra eles estavam falando. Por isso que eu sempre recomendo aos meus alunos que assistam filmes, séries, o que for em inglês com a legenda em inglês, tá bom? Isso é muito importante, porque é uma forma de você praticar a sua pronúncia, ou você praticar a sua audição e também ler, né? E muitas vezes você acha que escutou uma palavra, mas na verdade é outra, porque a pronúncia em inglês é muito parecida, entendeu? Então é muito importante que vocês, né, pratiquem, que vocês, quando estejam assistindo um filme, vocês coloquem a legenda em inglês, o máximo de contato com o inglês que vocês puderem, tá bom? E eu vou falar para vocês, eu não demorei muito tempo para aprender inglês, porque eu falava inglês, conversava, escutava, escrevia, lia, tudo em inglês todos os dias, o dia inteiro, né? Eu passei a sonhar em inglês, tudo que eu estava fazendo era só em inglês. Eu não tinha muito contato com o português. Para você ter uma ideia, eu falava com os meus pais uma vez por mês e olha lá, entendeu? Tipo, a gente não tinha essa facilidade de WhatsApp, de ligação, de tudo de celular naquela época. Eu acho que eu nem tinha celular. Eu tinha celular para morar no Brasil. Quando eu fui lá para os Estados Unidos, o celular do Brasil não funcionava lá e eu não comprei outro celular lá nos Estados Unidos. Então nem celular eu tinha, nem precisava. Então eu falava com meus pais uma vez por mês. Então o meu contato com o português era mínimo. Por isso que eu aprendi a falar inglês tão rápido. Eu acho que com 2, 3 meses eu já estava me virando, já estava compreendendo e conseguindo me comunicar. Em 2 meses, 3 no máximo. Com 6 meses eu já não tinha dificuldade nenhuma. Com 6 meses eu já estava me virando mesmo, conversando com qualquer pessoa. Estava sem problema nenhum. E eu falo assim, eu passei 4 anos lá. Então depois de 4 anos nessa rotina de inglês, e não foi assim, depois de um tempo eu parei de estudar. Não, eu passei 4 anos estudando lá, passei 4 anos realmente estudando, sempre tirava nota boa, me formei com notas boas, tive reconhecimento por isso, ganhei placas de reconhecimento por esse esforço, que é algo que eu acho muito bacana, que eles, né, reconhecem quando o aluno se esforça, assim como eles reconhecem quando o atleta se esforça também, e isso só dá mais estímulo, né, mais vontade do aluno se preparar. Aqui, ó. Lembra de mim, teacher? 7º B, lógico do senhor. Tudo bem? Não é a primeira vez que você aparece, não. Você já apareceu aqui antes, né? Você já perguntou se lembrar de você. Lógico que eu lembro.
Amanhã não teremos aula, né? Feriado, mas sexta-feira nós teremos aula. Né? Eu já falo assim, ficou com alguma dúvida? Como é que você foi na prova? Você foi bem na prova? Né? Que já terminou o primeiro bimestre, agora já vai começar o segundo bimestre. Se tiver dúvida, já manda aí. Eu vi o pessoal entrando, muita gente entrando, saindo, mas é praticamente isso aí. Como eu aprendi inglês? Foram 4 anos, né, morando nos Estados Unidos, e muitas histórias, mas isso não dá para contar todas as histórias hoje, né? Isso aí já foi, né, a cota por hoje. Mas se tiverem alguma dúvida, podem mandar que eu respondo e a gente já vai finalizando aqui o vídeo. Estou vendo que mandaram algumas perguntas no começo do texto aqui, no começo da conversa. Mas é isso aí, pessoal. Ainda bem que não vai ter aula. Como assim, Lu? Ainda bem não. Ainda bem não. Que pena que não vai ter aula, né? Tudo bem, vai descansar, mas é bom estudar, é bom, né, aprender. Essa gosta da escola. Ainda bem que não vai ter aula. Essa gosta muito da escola, né, Fábio? Você recomenda um livro em inglês para ler? Cara, eu recomendo todos os livros em inglês para você ler. Sempre tem como que eu falo, qual é a sua intenção? É aprender inglês? Sua intenção é aprender inglês? Eu vou falar para vocês, eu posso até deixar aqui o link, você manda mensagem para mim, manda no direct. Tem um Penguin Readers. Penguin Readers é uma editora que faz, né, histórias que são histórias conhecidas, algumas que já tem livros, que já tem filmes, alguma coisa, e eles fazem o livro, só que eles têm os níveis, assim, o nível do inglês utilizado. Então, se você está começando, você compra ali um livro nível 1 ou 2, aí você está mais avançado 3 ou 4, e se você já entende bem e você quer apenas aprimorar o seu inglês, você compra os níveis 5 e 6. Eles são muito bons, porém você tem que comprar o livro. Você tem no site, você entrar em qualquer site aí, esses de compra online, você vai encontrar. Eu já comprei já na Amazon. E se você não quer comprar, eu recomendo que você acesse o News in Levels, newsinlevels.com. Tem até o aplicativo, eles têm aplicativo agora, News in Levels, que é notícias em níveis, em inglês, notícias em níveis, News in Levels. É um site onde eles dão notícias reais, eles passam notícias reais, e em inglês e em níveis diferentes, nível 1, 2 e 3. Eles passam no nível 1, bem simples, bem básico, usando o presente simples. Depois eles colocam o nível 2 e o nível 3, tá bom? E é algo que é muito bom para praticar. Eu uso nas minhas aulas, algumas aulas, né, de interpretação de texto, e eu recomendo para os meus alunos esse News in Levels. Abaixa aí o aplicativo, que é muito bom, é gratuito, né? E você precisa da internet para baixar as notícias, mas você pode salvar as notícias e ler quando você estiver sem internet, o que eu acho ótimo. Você vai fazer uma viagem, fazer alguma coisa, você já baixa várias notícias e você lê durante a viagem, tá bom? Eu já estou separando aqui, eu já vou fazer um vídeo falando sobre aplicativos, né? Aplicativos para aprender inglês, que existem vários aplicativos, e eu vou falar para você, a maioria, se não todas, elas realmente ajudam, né? Não estou dizendo que você vai aprender inglês apenas com aplicativo, mas eles realmente ajudam, porque quando você tem um tempo livre, você vai estar em contato com o inglês. Quanto mais contato com o inglês você tiver, melhor. Seu pai é alto ou mãe, eu tenho medo de falar que eles são altos normais, né? Meus pais são altos normais. Meu pai tem cerca de 1,85 e minha mãe cerca de 1,75, né? Não são 2 metros de altura, né? 2,8, mas eles estão acima da média, né? Tá bom? Então baixa aí o aplicativo, pode ter certeza aí que vocês vão, quanto mais contato com o inglês, melhor será o seu desempenho, tá bom? E continue estudando, pessoal. Sigam lá, se inscrevam no canal Inglês com Gigantes, porque em breve aí vai ter novidade. Nós já terminamos o curso de inglês, do Inglês com Gigantes, e vai ser lançado segunda-feira agora, e a semana que vem vai estar toda com descontos, tá bom? Então, se você quiser o desconto
do curso de inglês com gigantes, vai lá no meu perfil, na bio, e vê o link, clica no link e deixa lá o seu nome e seu e-mail para garantir a sua vaga e o seu desconto na semana que vem, tá bom? Então ele vai estar em preço promocional de segunda a sexta, e depois da sexta-feira, se ainda tiver vagas, nós colocaremos o preço normal, tá certo, pessoal? Então é isso aí. Quero agradecer a participação de quem tirou dúvidas, de quem veio aí passar um tempinho ouvindo um pouco da história. E Lu, eu vou te ver sexta-feira na aula, viu? Traz para estudar, fazer tarefa e ler bastante, sem preguiça, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, ficamos por aí, até a próxima live e abraço.